Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. O secretário presta contas das ações do Escritório Municipal de Reconstrução. Luto e saúde mental são temas de debate em comissão do Legislativo. E ainda, servidores são homenageados por tempo de serviço no Parlamento de Porto Alegre. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Na abertura do JC de hoje, vamos dar sequência às entrevistas com os novos vereadores eleitos para a próxima legislatura. Nosso convidado é o Rafael Fleck, do MDB. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Parabéns, tudo bem? Tudo bem. Olá, Clayton. Olá, telespectadores. É um prazer estar aqui. É um momento muito importante para mim, né? Porque eu, como servidor da Câmara por muitos anos, né? Fui cargo comissionado aqui durante 18 anos e hoje estar aqui como vereador eleito é um passo muito importante. Uma emoção diferente, né? Muito diferente. Vereador, o senhor fez 5.908 votos, né? O que o senhor atribui nesse resultado? Era um resultado que o senhor estava esperando, mais ou menos fazia esse cálculo, né? Como é que foi receber essa votação aí? Clayton, na verdade eu concorri em 2022 a deputado estadual, né? Nós fizemos uma votação em Porto Alegre muito próxima da votação de 2024 e foi resultado de um trabalho de muitos anos, né? Como vocês sabem, eu fui assessor do vereador Mauro Zacher durante os 5 mandatos dele aqui na Câmara, né? Então, o grupo que me elegeu é o mesmo grupo que elegeu o Mauro por 5 vezes. Então, claro que é sempre uma surpresa a gente chegar e conquistar o mandato, né? Sim. Mas foi fruto de muito trabalho e dedicação de um grupo de pessoas que sempre esteve ao lado do Mauro. O senhor já conseguiu mapear, né, passado um pouco, né, ali o resultado da eleição, né, e aquela euforia inicial, o senhor já deu uma estudada, conseguiu mapear ali de onde é que vieram seus votos, quem são seus eleitores, as região da cidade? Sim. Regiões? É bem engraçado, assim, né? Claro que o nosso trabalho é um trabalho voltado muito mais para a periferia, né? Eu sou morador do bairro Bonfim, mas o meu bairro mais votado em Porto Alegre é o bairro Restinga. Olha. Então, assim, o nosso voto ele é muito consolidado na periferia, né? Restinga, Partenon, Lomba, Sarandi, a Zona Norte como um todo, a região ali noroeste, né? Ilhas, eu fui um dos vereadores mais votados ali nas ilhas, então o nosso trabalho está muito consolidado nas periferias da cidade. Vereador, para quem, claro, seus eleitores já lhe conhecem, né, evidentemente, né, já sabem como é que é o trabalho do senhor e tal, mas para quem está começando a se familiarizar com as caras novas aqui no Parlamento, já a partir do ano que vem, né, 2025, conta um pouquinho, né, quem é o Rafael Fleck, né, sua formação, o senhor já citou, né, aqui na abertura, que trabalhava há muito tempo aqui na Câmara de Vereadores, né, conhece a Câmara de Vereadores, né? Pouquinho eu conheço. Né? Nesses 18 anos deu para fazer muitos amigos aqui e conhecer um pouco da rotina da casa. Mas eu sou advogado, né? Sou casado com a Thalita, sou pai de 2 filhos, a Maria Luísa com 8 e o Guilherme com 6. Né? Sou um advogado militante na educação infantil, né? Sou advogado voluntário de mais de 50 escolas parcerizadas no município e é ali que nós construímos a nossa base, né? A nossa base eleitoral aqui em Porto Alegre. Então tem uma militância muito forte na educação infantil. Recentemente, eu também tenho uma atuação muito forte junto ao sindicato patronal, que é o Cinebref Inter, que é o sindicato que faz a interlocução com as entidades beneficentes do Brasil, né? Mas aqui eu sou diretor aqui no Rio Grande do Sul. Então esse espaço me proporcionou muito assim, ampliar o nosso leque de atuação dentro das entidades, né? Como líder sindical patronal. Aí o senhor já traz, né, alguns dos apontamentos que deverão nortear, né, sua caminhada aqui no Legislativo, né? Por isso eu lhe pergunto agora, né, quais são suas principais bandeiras, né? O que o senhor vai trazer aqui para o Parlamento da sua experiência de formação profissional, essa atuação, o senhor falou que tem atuação forte nas periferias, né? O que o senhor vai trazer como bandeiras principais do seu mandato aqui, né? Eu acho que o maior desafio, Clayton, hoje é auxiliar o governo municipal, enquanto vereador, aqui na Câmara,
a zerar o déficit de vagas na educação infantil. Mas o vereador não pode se intrometer nisso. Bom, mas ele pode articular com as entidades. Fiscalizar. E as entidades hoje estão muito bem estruturadas e têm condições de auxiliar o governo municipal a zerar esse déficit. Né? Hoje tem ali um número aproximado de quase 3 mil crianças fora das escolas. Né? Claro que o governo vem diminuindo muito, incluiu 7 mil crianças dentro da educação infantil, mas o meu intuito como vereador é ser esse elo entre as entidades e o governo municipal no auxílio para a gente zerar esse déficit de vagas. Aí. Foi um tema, inclusive, bastante discutido, né, na campanha, né, um tema também muito recorrente aqui nas comissões, especialmente a de educação, né, esse tema da educação infantil, né, no município. Sim, claro, e é uma pauta nacional, né? Acho que se a gente analisar lá o debate eleitoral em São Paulo, no Paraná, tudo foi muito forte na questão da educação infantil. Né? Então, a educação infantil é a porta de entrada do cidadão na sociedade. Nós precisamos cada vez mais ampliar esse espaço. Né? Aqui em Porto Alegre, as crianças têm 5 alimentações por dia, né? Tem um espaço de convivência, são acolhidas, tem toda a questão pedagógica e a gente tem que incentivar isso a cada vez mais as famílias participarem e ingressarem com seus filhos na educação infantil. Vereador, o que motivou, né, o senhor a entrar na política e, mais do que isso, né, o que lhe motivou a concorrer, né, a uma vaga ao Parlamento Municipal? Né? O senhor teve um acompanhamento muito próximo, né, do vereador Mauro Zacher, né? Foi uma inspiração ali? Sim. Na verdade, eu faço... Esses dias a gente começa a ficar mais velho, né, e a gente começar a fazer conta, né? Eu comecei a militar lá em 95 no movimento estudantil, né? Então, junto com o Mauro foi presidente do DCE em 97 a 2000, presidente do DCE da PUC, e eu fui presidente do DCE da PUC em 2000 a 2002. Então a gente sempre teve essa rota política muito próxima, né? Desde lá do movimento estudantil. Então eu comecei a militar lá em 95, são quase 30 anos de militância. Acabei sendo presidente do DCE, como eu referi antes, fui conselheiro tutelar aqui em Porto Alegre. Acabei sendo secretário da SMOV aqui durante as licenças do Mauro. Fiquei no governo Fortunati 1 ano e meio como secretário de obras. Fui o secretário de obras durante a Copa do Mundo. Então, isso me fez chegar hoje nesse momento. Claro que o Mauro sempre foi o nosso líder, né? E com o falecimento dele, nós precisávamos, então, enquanto grupo, lançar alguém. Então, naquele período, como o Mauro seria candidato a deputado estadual, eu acabei sendo, porque o Mauro faleceu em 26 de junho de 2022, em cima da eleição. Eu acabei sendo candidato no lugar dele, acabei fazendo quase 10 mil votos para deputado estadual. E aí, claro, me credenciei para ser um candidato a vereador pelo nosso grupo, né, esse grupo que já está aqui auxiliando o município com políticas e participando quase que naturalmente, assim. Quase que naturalmente, mas foi assim, eu sempre fui um cara de bastidora, né? Eu nunca fui um cara de frente. Então, para mim tudo é novo, né? Muito embora esse contexto da Câmara é um contexto que eu me sinto muito bem, tenho muitas amizades aqui dentro, mas estar à frente é um desafio. Agora, participar, estar na tribuna, né? Estar na tribuna, né? Enfim, a votação de projetos. O que o senhor espera, então, né, para esse ano que vem, né, para essa próxima legislatura, né, tendo em vista alguns dos projetos, e um mais específico, né, de uma importância tremenda aqui para a capital, né, que é a revisão do plano diretor, né, tendo em vista também o impacto da enchente na capital, né, o que o senhor espera desse debate, desse projeto, dessa construção feita aqui também pelo parlamento? Acho que primeiro, Clayton, a cidade tem que decidir o que ela deseja para os próximos anos, né? Então, nós vamos querer uma cidade mais vertical, mais horizontal. Eu acho que essa é a discussão que nós temos que ter enquanto vereadores e chegar lá na ponta, né? Não adianta a gente discutir aqui, mas ir lá no cidadão a gente não conseguir entender o que a sociedade deseja. Realidade, né, do cotidiano. Eu acho que essa catástrofe climática que nós passamos, né, que foi uma tragédia, não só aqui, mas em quase 400 municípios do nosso estado, vai nos fazer enxergar a cidade de uma outra forma. Eu acho que agora nós vamos ter que discutir mais o que menos aparece, né?
que é a questão de drenagem, que é a questão da ocupação do solo, né? Que é uma pauta que ficava só na revisão do plano, e acabou então que ficou sempre em segundo plano. Então, eu acho que é isso, de decidir o que nós queremos para a cidade. Eu quero participar efetivamente, acho que a gente tem que desenvolver o centro, né? Retomar o centro no uso misto. Não adianta a gente ter só a classe A no centro e não ter as pessoas que também necessitam morar mais próximo dos seus trabalhos. Então, eu acho que isso é uma pauta importante, né? Esse uso misto residencial e comercial na parte central da cidade, até porque tem muito equipamento público aqui, né? A gente está cada vez mais crescendo para a Zona Sul e tendo cada vez mais asfaltar a rua, criar mais posto de saúde, mais escola de educação infantil e mais escolas, e a gente não consegue atender essa demanda. Então, eu acho que a gente deve refletir bem sobre a questão do centro de Porto Alegre. Muito bem. Vereador, como é que o senhor avalia, né, essa nova composição da Câmara, que a gente vai ter uma renovação de em torno de 40% das cadeiras aqui no Parlamento, né? O que isso representa na sua visão? Eu acho que primeiro eu sei de mudança do Porto Alegrense, né? Acho que ficou claro isso pela renovação. Eu não me recordo nessas últimas 5 legislaturas uma mudança tão grande como essa, né? Na bancada do MDB, nós elegemos 3 vereadores e dos 3, 2 são novos vereadores, né? Então, tem esse desejo de mudança. Claro que, por exemplo, no nosso caso, né, que hoje o líder do governo, o vereador Denito Sequins, é uma referência para a bancada, né, porque ele é um vereador mais experiente, ele tem toda uma trajetória aqui, e também vai ser muito importante a estada dele aqui na Câmara, né, porque realmente, como há mudança muito grande na nossa bancada, né, ter uma pessoa como o Sequin aqui vai ser muito oportuno. Mas eu acho que essa chacoalhada nas cadeiras vai fazer com que a Câmara tenha um processo mais próximo da cidade, né? As pessoas que acabaram se elegendo aqui em Porto Alegre, todas têm uma pauta, né? Então eu acho que essa mistura vai ser uma mistura boa, acho que a Câmara tem muito trabalho pela frente. Eu acho que o trabalho da oposição vai ser importante, a gente tem que respeitar a oposição. Serão 12 cadeiras agora? 12 cadeiras, os independentes e a bancada do governo, né? Então, da minha parte, eu quero ter muito diálogo, né? Eu sou um cara que tenho relação com muitos dos vereadores que estão aqui e eu quero ajudar a construir e reconstruir a nossa cidade. Muito bem, a gente conversou aqui no Jornal da Câmara, na abertura do programa de hoje, com o vereador Rafael Fleck, do MDB. Vereador, palavra à disposição, para que o senhor também possa, aqui do jornal, também fazer o agradecimento aos seus eleitores aí. Clayton, acho que primeiro agradecer o convite de estar aqui, né? Para mim, como eu te disse no início, é muito importante estar aqui, né? Eu sempre fiquei nos bastidores como assessor e agora estou muito feliz de estar sentado aqui na bancada contigo, mas eu queria muito agradecer os 5.908 eleitores que me colocaram aqui na Câmara de Vereadores. Vai ser um ano de muito trabalho em 2024, e eu quero dizer para vocês que contem muito comigo. Eu quero lutar muito para ajudar o governo municipal, o prefeito Sebastião Melo, a zerar o déficit de vagas na educação infantil. 2025, né? 24 está encerrando aí já para a próxima legislatura. Vereador, muito obrigado. Deixo um desejo de um bom trabalho para o senhor, para toda a sua equipe, e mais uma vez, parabéns pelo resultado da eleição. Obrigado, Cleiton. Muito bem. O secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Brem, detalhou o trabalho realizado até o momento pelo Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática. O balanço financeiro e operacional foi apresentado aos vereadores na sessão de segunda-feira. O escritório é responsável pelo planejamento e execução de projetos para a retomada da cidade após a enchente de maio. O Escritório de Reconstrução atua dentro de 6 eixos estratégicos delimitados pelo programa Porto Alegre Forte: infraestrutura, adaptação climática, transformação urbana, financeiro, habitação e transparência.
A gente viveu e vive ainda a maior tragédia da história de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, do Brasil, uma das maiores do mundo. Um desafio gigantesco daquilo que a gente construiu ao longo de 250 anos da nossa história. A gente tem mais de 300 equipamentos que foram totalmente destruídos, parcialmente destruídos, um custo público de mais de 12 bilhões de reais. Por isso o esforço do escritório de reconstrução em atuar em 6 eixos estratégicos para a gente devolver uma normalidade para esses equipamentos. De acordo com o titular da pasta, dos 309 equipamentos municipais de saúde, educação, lazer e outros que foram afetados, cerca de 90% já estão em operação. Mais de 40 obras em curso, algumas outras já concluídas. Conseguimos captar, a título de doação, mais de 15 milhões de reais. São recursos de mais de 50 milhões de contrapartida. Muitos recursos também do município que foram reorganizados. Não é que a gente tinha essa disponibilidade. Eles foram reorganizados para priorizar essas obras que custam cerca de 1,2 bilhão de reais. Com relação à habitação, a Prefeitura identificou mais de 20 mil imóveis impactados, sendo 9 mil totalmente inabitáveis. Segundo o secretário, até agora nenhuma casa foi entregue pelo governo federal. A parte do município nesse processo é produzir, então, a informação, os laudos para informar o governo federal. A gente já gastou quase 9 milhões de reais, contratamos serviços técnicos especializados para produzir esses laudos junto com o time do município. Estamos num esforço constante de produzir esses laudos. Já informamos ao governo federal, produzimos mais de 4 mil laudos. Durante o período de comparecimento, a vereadora comandante Nádia, do PL, parabenizou a atuação do escritório de reconstrução e criticou o governo federal pela demora nos repasses financeiros. O orçamento previsto pelo município para a reconstrução de toda Porto Alegre seria em torno de 1 bilhão e 200 mil reais. Sabemos que até agora foram investidos por parte do município mais de 640 milhões de reais e que o governo federal encaminhou apenas 170 milhões. Ou seja, isso é uma vergonha para nós aqui de Porto Alegre, sendo que o governo federal prometeu muito e entregou pouco. Já o vereador Giovanni Culau, do PCdoB, cobrou uma atuação mais eficiente do conjunto dos entes federativos, governo federal, estadual e municipal, mas afirmou que a União providenciou as medidas mais importantes, como o auxílio reconstrução. O que não me satisfaz é uma narrativa que se mantém por parte do Executivo Municipal de terceirizar suas responsabilidades, seja para o governo federal de modo particular, mas também para o governo estadual. Evidente que a gente tem uma divisão dos entes federativos, mas a Prefeitura precisa ter o compromisso de liderar os esforços para a reconstrução, por um lado, mas por outro, de preparar Porto Alegre para que a gente não viva no futuro os tristes momentos que nós vivemos ao longo do mês de maio e junho. O secretário constatou que já foram investidos 25 milhões de reais no sistema de prevenção contra cheias, com iniciativas como o alerta inteligente, réguas de medição e obras no Centro de Monitoramento e Contingência. Questionado sobre iniciativas específicas para a região das ilhas, o titular da pasta explicou os projetos a curto e longo prazo. A gente está em vias de assinatura, que contratamos a Universidade da Holanda com parceiros locais para repensar aquele território, porque as ilhas elas vão ter que conviver com as enchentes, porque fica fora do sistema de proteção, não existe um milagre, mas no entanto tem população lá carente, precisando da nossa ajuda do poder público. Então, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando a alternativa habitacional de uma nova moradia para aqueles que aceitarem essa proposta, nós estamos com um projeto estrutural para repensar o território, para ver como é que a gente mitiga, como é que a gente convive com aquela população ali no caso de uma nova tragédia. Na Comissão de Saúde, parlamentares e convidados abordaram o processo do luto. Especialistas explicaram as diferentes formas de manifestação ligadas ao sentimento de perda. Também salientaram a importância do não julgamento e do acolhimento da dor das pessoas que passam por essa fase. A reunião foi proposta pela presidente da Cosman, vereadora Lourdes Sprenger, do MDB. A parlamentar lembrou o processo de luto pessoal que enfrentou com a perda de seu esposo. Citou também as inúmeras pessoas que procuram seu gabinete depois de perder um animal de estimação. Por uma vivência pessoal, eu entendi assim, finados, as perdas, as mensagens que a gente recebe, principalmente de pets, que é da minha causa. Eles vêm fim de ano,
E eu digo, as pessoas sozinhas não vão ter a ceia de Natal, não vão ter o encontro familiar. Muitos já perderam todos os seus familiares, outros não são ligados à própria família, outros estão distantes, né? Estudam aqui, os pais estão longe, não conseguem viajar. Tanta gente sozinha, vamos dar uma forma de buscar um acolhimento. Como buscar acolhimento? Através da psicologia. Hoje nós temos terapias online muito boas, que eles fazem um período de terapia pela internet, pelas redes sociais, e também mostrar o poder público, o que tem o poder público, como é que busca esses acessos, né? Os vereadores que integram a comissão relataram seus processos de luto e falaram sobre a importância da discussão sobre o tema, levando em consideração a saúde mental. Especialistas no assunto explicaram o que é o luto e como é a readaptação da vida de quem perdeu algo ou alguém. Psicólogos relataram que o luto pode se dar não apenas pela morte de uma pessoa, mas também de um animal de estimação, perda de um emprego ou de um divórcio. Conforme os profissionais, a dor é individual e não pode ser julgada ou minimizada. Ela precisa ser acolhida. Eu vou te dizer que é crucial, tá? Sobre tudo isso que a gente falou aqui, acolhimento, respeito, postura respeitosa, espaços de atendimento, né, para que a gente possa ajudar as pessoas que estão passando por um processo de luto. Luto requer adaptação a uma nova vida, a uma vida que a pessoa não conhecia, que ela não escolheu, e muitas vezes ela não se sente preparada para lidar com tudo isso. Então, né, a gente precisa validar a dor, acolher essa dor, né, e ter possibilidades de auxiliar. Já sobre o luto animal, a psicanalista e neuropsicóloga Andréa Ladislau disse que perder um pet pode ser tão doloroso quanto a morte de uma pessoa querida. Segundo a especialista, sofrer por um animal é um sentimento coerente, verdadeiro e que merece acolhimento. Mas o que eu vejo hoje em dia, principalmente no consultório, principalmente do relato terapêutico dos pacientes, é essa perda cada vez mais acentuada por conta do julgamento. Quem nunca foi julgado quando perdeu um animal e o outro disse: nossa, mas era só um animal, era só um cachorro, era só um gato, você está sofrendo desse jeito? Essa insensibilidade e esse processo de minimizar a dor do outro é muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina. Só que só quem perde um animal de estimação é que sabe o quanto isso dói, o quanto isso faz sentido. E a gente precisa sim viver um luto. Não é porque não é uma pessoa que eu vou simplesmente ignorar e vou passar por cima. Muito pelo contrário. A gente precisa aprender a lidar com essa dor. A coordenadora de saúde mental do município, Marta Fadrick, falou sobre o acolhimento das pessoas que estão enfrentando o luto na capital. Conforme a psicóloga, neste ano foram criadas equipes especializadas para atuar nas unidades do município. O atendimento às pessoas enlutadas, seja por qual razão for, a vida enchente, perdas de familiares, perdas de animais, né, perdas até materiais muitas vezes, ele funciona melhor quando o acesso fica mais fácil. E essa tem sido a nossa prerrogativa esse ano, trabalhar com acesso à saúde mental de uma forma facilitada. Por isso, a criação das equipes multidisciplinares nas unidades de saúde, né? Esse ano nós conseguimos criar 10 equipes com psicólogos e psiquiatras que cobrem de 30 a 40 unidades de saúde, porque cada equipe atende mais de uma unidade. E com isso a gente facilita o acesso da população à escuta mínima necessária para que aquele luto possa andar quando necessário. O luto, ele não é considerado uma doença mental, isso é muito importante, então ele é algo que, se não há uma complicação, se não há um transtorno mental associado, ele pode ser trabalhado até sem um atendimento, mas a gente tem que estar à disposição quando for necessário. Como encaminhamento da reunião, os parlamentares vão sugerir ao Executivo a criação de uma política pública de enfrentamento ao luto, além da capacitação específica nesse tema para os profissionais que atuam na saúde mental do município. Na Comissão de Habitação e Urbanização, famílias do Quilombo dos Machado, na zona norte da capital, voltaram a cobrar a regularização dos serviços de água e luz. Com a demarcação da área, será possível dar sequência ao processo.
Proposto pela vereadora Karen Santos, do PSOL, o assunto já havia sido debatido na CUTAB em 2022. Tanto o CE Equatorial quanto o DEMAI ficaram de avaliar os procedimentos de regularização. Porém, como o quilombo está situado em área privada, a empresa e o órgão municipal alegaram na época que não poderia ser dada continuidade ao processo devido à falta de documento que delimitasse o local. Cerca de 250 famílias vivem no Quilombo dos Machados, um dos 11 quilombos urbanos de Porto Alegre. Desde 2014, a comunidade é certificada pela Fundação Palmares. Agora, ela aguarda o INCRA fazer a titulação da terra, última etapa do processo. Conforme o representante do INCRA, apesar da titulação não ter sido concluída, já existe um relatório técnico de delimitação e identificação da área. Com o documento, é possível que o poder público instale serviços essenciais em locais como o Quilombo. A Equatorial afirmou que começará a colocação da rede de energia pelo pedido da sede da Associação de Moradores da Comunidade. O DEMAI, que também recebeu o documento do INCRA, se comprometeu a começar as obras para implementar a rede de água. Essa certidão que hoje o INCRA nos passou, então, que ele pode passar aos órgãos públicos, autorizando a que seja implantado, então, uma estrutura pública lá, no caso seria a rede de água, Atualmente a gente tem um contrato, que a gente está implantando rede de água em algumas comunidades que ainda não tem esse serviço, formalizado, que são abastecidos através de caminhões-pipa ou algum ramal coletivo, O líder da comunidade comemorou os avanços obtidos na reunião. Um grande passo para uma comunidade urbana, que é o Quilombo dos Machados, que seja o primeiro passo não só para a comunidade, mas sim para outras comunidades também, que seja um exemplo disso. A vereadora Karen Santos afirmou que vai acompanhar se os compromissos serão cumpridos. A partir de fevereiro a gente retoma essa articulação dentro do território numa comissão presencial para que a gente consiga, aí, junto à comunidade, ter o cronograma e os prazos estabelecidos. Em alusão ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, durante a sessão plenária desta segunda-feira, o Legislativo prestou homenagem aos trabalhadores da Câmara Municipal pelo tempo de serviço prestado ao Parlamento. Servidores com 10, 20, 25 e 30 anos de trabalho na Câmara Municipal receberam das mãos dos vereadores um diploma de reconhecimento pelo tempo dedicado ao serviço público. Edilson José da Silva Santos, do setor de arquivo histórico, completou 40 anos de legislativo. Além de parabenizar aqueles com mais tempo de serviços prestados ao Parlamento, a homenagem também destacou o trabalho de 3 servidores que desenvolveram iniciativas inovadoras aqui para a Câmara Municipal. São projetos já implementados e que, por exemplo, dão mais agilidade nas compras por licitação e ainda ampliam a transparência do orçamento público. Julian, servidor da Diretoria de Finanças e Orçamento do Legislativo, elaborou um painel interativo orçamentário. O painel visa demonstrar o orçamento em tempo real, uma forma fácil, interativa de fazer a pesquisa e acompanhar a execução do orçamento da Câmara, o que está sendo empenhado, o que está sendo liquidado, como os pagamentos que estão sendo realizados e consegue fazer um acompanhamento em tempo real do que está acontecendo e do que como está sendo gasto o orçamento da Câmara. Aloysio de Freitas, do Serviço de Planejamento e Acompanhamento de Contratações, criou um catálogo eletrônico para facilitar as compras por meio de licitação. Ele vem para atender uma lei federal, que é a Lei de Licitações, que é a 14133, e essa lei ela prevê o planejamento. Então, no planejamento, todos os setores, unidades, eles vão precisar colocar, vamos dizer assim, ver todos os itens que vão precisar comprar no ano seguinte. Então, o catálogo ele facilita isso, porque ele já tem todos os itens já comprados de cada unidade. Então, você já pode visualizar isso, o que foi comprado
e aí tentar jogar isso para frente para ideias de o que vou comprar no ano seguinte, né? Facilita esse processo de compra, facilita a padronização e acaba ajudando bastante a casa, evitando de comprar coisas erradas e coisas inúteis, né? E fique parado no estoque. Luiz Otávio da Silva, da seção de folhas e registros financeiros, desenvolveu recursos em linguagem de programação que deram mais agilidade para os trâmites do setor. Os 3 servidores de destaque vão receber bolsas para a realização de cursos de idiomas e participação em congressos. A servidora Cláudia Inácio, chefe do setor de memorial, recebeu um diploma de menção honrosa pelo resgate dos arquivos da Câmara durante a enchente de maio. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!